E aí, pessoal, vocês estão bom? Bom, começando aqui hoje, dando continuidadezinha aqui no nosso direito administrativo. Na aula passada, foi a primeira aula do canal, certo? E a gente estava falando sobre administração pública, né? Fazer um rápido resumo aqui, bem breve mesmo. A gente falou da diferença de administração pública quando é escrita com letra maiúscula e quando é escrita com letra minúscula. Que quando é escrita com letra maiúscula, administração pública, o que quer dizer? Quer dizer que ela está se referindo a sujeitos, basicamente isso. E quando ela é escrita com letras minúsculas, está se referindo às atividades que a administração pública desempenha. Letras maiúsculas, o A e o P maiúsculo é o sentido formal, subjetivo ou orgânico, se refere a sujeitos. E já na administração pública com letras minúsculas, é o sentido funcional, material ou objetivo, porque trata das atividades exercidas por ela. Falamos também aqui da descentralização, que ela dá origem à administração pública indireta, que está compreendida em autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E vale ressaltar que na administração pública indireta não existe hierarquia nem subordinação entre as pessoas envolvidas. Existe apenas uma vinculação, isso é muito importante, ou seja, o órgão central realiza a tutela ou uma supervisão ministerial, também chamado de controle finalístico, porém, sobre o seu ente descentralizado. Porém, vale ressaltar que não é uma questão hierárquica, não há um vínculo de subordinação, nem nada do tipo. Beleza? Então, avançando aqui, a gente tinha terminado com uma questãozinha, exatamente perguntando sobre isso. Sobre se a descentralização rompe ou não o vínculo hierárquico. E sim, ela rompe o vínculo hierárquico, pois não há subordinação na descentralização, que é a administração indireta. Hoje aqui a gente vai começar falando sobre concentração versus desconcentração. Então vamos ver aqui uma teoria de Eli Lopes Meirelles. Tinha apertado aqui para desligar o microfone sem querer. E bom, vamos lá. Para Eli Lopes Meirelles, a desconcentração é uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade, diversamente da descentralização. A descentralização é uma técnica de especialização consistente na retirada do serviço de dentro de uma entidade e transferência para outra entidade que o execute com mais perfeição e autonomia. Então essa é a teoria que o Eli Lopes Meirelles, um dos mais influentes no direito administrativo, defende. Olha só, a desconcentração está criando órgãos. CO, cria órgãos. Desconcentração. É uma técnica administrativa de simplificar e acelerar o serviço dentro da mesma entidade. Dentro da mesma entidade, está desconcentrando. E já na descentralização, o objetivo é uma especialização maior. Consiste na retirada do serviço de dentro da mesma entidade. E vai transferir o serviço a outra entidade que, pelo menos teoricamente, vai executar com mais perfeição e autonomia. Então, nesse sentido aqui, a gente pode resumir que a descentralização pressupõe a existência de, no mínimo, duas pessoas distintas. Descentralização está criando entidade. Então, tem no mínimo, duas pessoas distintas. Uma que transfere a competência e a outra que recebe. E não há uma relação hierárquica. Mais uma vez, frisando isso aí para vocês. E já na desconcentração, a desconcentração ocorre dentro de uma única pessoa jurídica.
constituindo uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. Existe relação hierárquica, então a desconcentração, por ela ocorrer dentro de uma única pessoa jurídica, pode-se dizer que há sim, dentro dessa pessoa jurídica, uma relação hierárquica. O oposto da desconcentração é a concentração. Importante, já vamos entrar em outra possibilidade aqui. Então, o oposto de desconcentrar é concentrar. Situação na qual a pessoa jurídica integrante da administração pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. Então, ao invés de estar criando órgão, ela vai concentrar e fazer então ali as atividades concentradas, ao invés de desconcentrar. Vamos para uma questão aqui, questão inédita. Banca Caveira foi criada aqui em 2023. Julgar certo ou errado. Foi criada aí pelo pessoal do Caveira, Projeto Caveira. Bom, é um conteúdo de apoio. Vamos lá. A concentração administrativa é a situação em que a pessoa jurídica integrante da administração pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. Tá certo ou tá errado? Como é um áudio-aula, eu vou ler novamente, porque eu sei que às vezes a gente voa, né? Normal. Vamos lá. A concentração administrativa é a situação em que a pessoa jurídica integrante da administração pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. Tá certo ou errado? Acertou quem disse que está correto, né? Ainda segundo o doutrinador, existem 3 formas distintas de desconcentração. Vamos ver aqui quais são as formas distintas de desconcentrar, segundo o Eli Lopes Meirelles. A primeira é em razão da matéria. Por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. A segunda forma de desconcentrar, por hierarquia ou grau. Por exemplo, ministérios, superintendências, delegacias, etc. E o terceira forma de desconcentrar é a territorial ou geográfica. Por exemplo, Superintendência do ISS do Norte, Superintendência do INSS do Nordeste, e etc. Então tá aí, em razão da matéria, em razão por hierarquia ou grau, e a territorial ou geográfica. Vamos ver algumas características aqui da desconcentração. A desconcentração cria órgãos, ela deve ser dentro da mesma pessoa jurídica, existe hierarquia e o objetivo é uma técnica administrativa. Então, isso daí é o que caracteriza de forma mais genérica a desconcentração. E vamos ver agora uma das características da descentralização. Bom, a descentralização, ela cria entidades, elas exige-se no mínimo aí 2 pessoas jurídicas, então são pessoas jurídicas distintas. Não há que se falar em hierarquia ou subordinação, tá? O que pode acontecer é uma vinculação. O objetivo é buscar uma especialização, ou seja, pressupõe que o ente descentralizado tem uma capacidade técnica melhor de desenvolver as atividades. Ela dá origem a entidades administrativas delegatárias e ela pode se dar por outorga, por colaboração ou territorial. Beleza. Vamos para uma questão aqui. Questão Banca Caveira, também de 2023. Vamos lá.
certo ou errado. Na descentralização administrativa, dada a forte necessidade de fiscalização por parte do Estado, há a presença de hierarquia entre as partes. Vou ler de novo. Na descentralização administrativa, dada a forte necessidade de fiscalização por parte do Estado, há a presença de hierarquia entre as partes. Tá certo ou tá errado? Acertou aí quem disse que está errado. Já vimos aqui dezenas de vezes. Repeti bastante isso. Não há que se falar em hierarquia ou subordinação na descentralização. Até rimou. Há apenas uma vinculação, um controle finalístico. Beleza? Vamos falar aqui agora, avançando aqui. Deixa eu beber uma água. Avançando agora para administração pública direta. Segundo Carvalho Filho, é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas ou federativas, que a gente já viu que quando se fala em pessoas políticas, está se referindo a quê? União, Estado, DF e município, aos quais foi atribuída a competência para o exercício das atividades administrativas do Estado de forma centralizada. E falando em administração pública indireta, ela é composta pelas entidades administrativas e não entidades políticas. Essas entidades administrativas, elas possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades administrativas de forma descentralizada. São elas as autarquias, fundações públicas e empresas estatais, que são empresas públicas e sociedade de economia mista. Características gerais das entidades da administração indireta. Personalidade jurídica própria e, por isso, possuem responsabilidade por seus atos, patrimônio e receita próprios e autonomia técnica, administrativa e financeira. Outra característica: criação e extinção condicionada à previsão legal. A lei cria ou autoriza sua criação. Outra característica: finalidade específica definida pela lei de criação. Então, se a lei cria para a entidade atuar em determinada área, ela não pode atuar fora dessa área. E a última característica aqui: não estão subordinadas à administração direta, mas estão sujeitas a controle. É o que eu disse. Não existe hierarquia nem subordinação, porém existe um controle finalístico, entendeu? É uma vinculação aí. Pergunta: a administração pública indireta também é conhecida como entidades políticas? Repito, a administração pública indireta também é conhecida como entidades políticas? A resposta é não. Já falei. A administração pública indireta, ela também é conhecida como entidades administrativas. Entidades administrativas são as pessoas jurídicas que integram a administração pública formal brasileira, sem dispor de autonomia política. Beleza? Quando se fala em entidades políticas, administração política, a gente está se referindo à União, Estado, DF e municípios. Isso aí é importante. Vamos estudar agora cada uma dessas entidades administrativas de maneira separada aqui. Vamos começar pelas autarquias. Conceito. Segundo o professor aqui, Celso Antônio Bandeira de Mello, ele define a autarquia como pessoa jurídica de direito público de capacidade exclusivamente administrativa. Então é assim que ele define a autarquia.
A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela define a autarquia como a pessoa jurídica de direito público criada por lei com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. No ordenamento jurídico, é muito utilizado a definição prevista no Decreto-Lei 200 de 67, que, apesar de ser aplicado exclusivamente à administração pública federal, costuma servir de referência para os demais entes. Artigo 5º. Diz o seguinte: autarquia, um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, mais uma vez frisando aí, o objetivo de criar uma autarquia é para seu melhor funcionamento, né? Pressupõe que ela vai desempenhar a atividade melhor do que o ente concentrado desempenharia. Então, para isso se descentralizou e criou uma autarquia. Vamos falar sobre a criação e extinção de uma autarquia. Conforme já visto anteriormente, tanto a criação quanto a extinção das autarquias, elas devem ocorrer por meio de lei específica, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que diz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de pessoas públicas de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então é isso aí, só lei específica cria autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Isso aqui é importante porque as questões caem falando que autarquia é autorizada, que a instituição de empresa pública é criada, sendo que não. A autarquia é criada por lei específica. E a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, elas são autorizadas por lei. Isso cai bastante em prova. Então, a autarquia é criada, a lei cria a autarquia, lei específica, e ela autoriza as demais aí, beleza? Vamos aqui para uma questão do CESP, Sebrasp 2022. As autarquias federais, aí vem as assertivas. Letra A. São subordinadas ao ministério competente. A gente sabe que não existe subordinação quando se fala na descentralização. B. Não possuem patrimônio e receitas próprios. C. Não possuem personalidade jurídica. D. São criadas por lei. E letra E. São entes cuja gestão financeira está a cargo da União. Qual que é a correta aí? Acertou quem disse aí, letra D. Acabei de ler, né? As autarquias federais, letra D, elas são criadas por lei. Então, a gente vê que não tem subordinação aí, né, ao ministério competente. Elas possuem patrimônio e receitas próprias. Ela tem a capacidade de se auto-administrar. Elas possuem personalidade jurídica, obviamente. E a sua gestão financeira não está a cargo da União. Ela tem a sua capacidade financeira aí. Vamos avançar. As atividades envolvidas. Isso aqui também é importante. Atividades desenvolvidas pela autarquia.
As autarquias são criadas para executar atividades típicas da administração pública. Frisa isso. Autarquia, atividade típica da administração pública. A doutrina defende, então, que as autarquias devem executar 2 serviços públicos de natureza social e atividades administrativas, excluindo-se os serviços e atividades de cunho econômico e mercantil. Patrimônio. A natureza dos bens das autarquias é a de bens públicos, uma vez que essas entidades são pessoas jurídicas de direito público. Em decorrência dessa qualificação, os bens das autarquias possuem os mesmos atributos dos bens públicos em geral, destacando-se a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e restrições quanto à alienação de bens públicos, que vai ter suas regras específicas. Então, os bens das autarquias não podem ser penhorados, não pode ser objeto de penhora através do Poder Judiciário, sim, mas são impenhoráveis em regra. São imprescritíveis, ou seja, o que quer dizer essa imprescritibilidade dos bens das autarquias? É que eles não podem ser adquiridos por meio de uso capião. E tem aí mais uma característica, que é a restrição quanto à alienação de bens públicos. Existe, né? Mas em regra são inalienáveis. Existem regras específicas aí nesse caso. Nomeação dos dirigentes. A nomeação dos dirigentes das autarquias cabe privativamente ao presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 25 da Constituição Federal. Essa competência aplica-se por simetria aos governadores e prefeitos. A forma de investidura será disciplinada na lei que criar a entidade, podendo prever aprovação prévia do Senado Federal ou da Casa Legislativa dos estados ou municípios. Nas agências reguladoras, por exemplo, Anatel, ANP, ANTAC, a lei instituidora determina que a nomeação dos dirigentes seja aprovada previamente pelo Senado, tomando como fundamento o artigo 52, inciso 3º da Constituição. Por outro lado, a própria Constituição determina que a nomeação dos dirigentes das autarquias passe pelo crivo do Senado. Então, olha, importante. A Constituição determina que a nomeação dos dirigentes de autarquias passe pelo crivo do Senado, a exemplo do que ocorre com o presidente e os diretores do Banco Central. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento que nos estados, DF e municípios é possível que as leis instituidoras de autarquias e fundações públicas exijam a prévia aprovação da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores, conforme o caso. Por fim, o STF entende que é vedada a exigência de autorização legislativa para a exoneração de dirigentes da administração pública indireta pelo chefe do Poder Executivo. Com efeito, também não é possível que a exoneração seja efetivada diretamente pelo Poder Legislativo. Então está dizendo aqui que o STF já entendeu que é vedada a exigência de uma autorização legislativa para exoneração de dirigentes da administração pública pelo chefe do Poder Executivo. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, o governador, por exemplo, no âmbito do Estado, ele pode exonerar os dirigentes aí de uma autarquia sem a exigência do Senado, ou melhor, da Câmara do Poder Legislativo aprovar. Ele simplesmente pode exonerar. Porém, não é possível o contrário. Não é possível que o Poder Legislativo exonere um dirigente da autarquia, da administração indireta, em geral, sem a anuência aí do Poder Executivo. Vamos avançar aqui e falar sobre regime jurídico. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, as prerrogativas mais importantes das autarquias são as seguintes: a imunidade tributária recíproca,
que alcança o patrimônio, a renda e os serviços das autarquias, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. A impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas. A imprescritibilidade de seus bens. A prescrição quinquenal. Créditos sujeitos à execução fiscal. Benefícios processuais, ou seja, prazo em dobro, mais duplo grau de jurisdição nos processos aí. Foro competente. A autarquia federal como autora, ré, assistente ou oponente. Aí vai para a Justiça Federal. Então, a autarquia federal como autora ou ré ou assistente cai no âmbito aí do foro da Justiça Federal. Se for um mandado de segurança contra atos coatores de agentes autárquicos federais, também vai aí para a Justiça Federal. Nas causas envolvendo usuários, consumidores e concessionárias de serviços públicos, intervindo a Agência Reguladora Federal na qualidade de litisconsorte passiva necessária, ou seja, quando a agência obrigatoriamente é ré do processo juntamente com a concessionária, assistente ou oponente, também vai para o âmbito federal aí. Caso contrário, será da Justiça Estadual. Vamos ler uma súmula vinculante aqui, 27 do STF. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente. Causas que figuram autarquias estaduais e municipais, inclusive nos mandados de segurança contra atos das autoridades das entidades, vai para o âmbito da Justiça Estadual. No caso de causas trabalhistas, tratando-se de servidores públicos estatutários, se forem da esfera federal, vai para a Justiça Federal. Se for da esfera dos municípios ou estados, vai para a Justiça Estadual. Se for seletista, vai para a Justiça do Trabalho, com a volta da redação primitiva do artigo 39 da Constituição pelo STF apenas ao regime jurídico único. Vamos falar sobre agências reguladoras. As agências reguladoras foram criadas para regular atividades econômicas atribuídas ao Estado, possuindo ou não natureza de serviço público, sendo objeto de concessão, permissão ou autorização. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, a agência reguladora em sentido amplo é qualquer órgão da administração direta ou indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta. Dessa forma, esse conceito abrange, além das verdadeiras agências reguladoras que veremos abaixo, também o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e outros órgãos com função de regulação e fiscalização. Então, esses órgãos aí, inclusive o Banco Central, ele é enxergado aí, segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, como uma agência reguladora. Por outro lado, em sentido estrito, esse aqui lá é o sentido amplo. Agora, em sentido estrito, é abrangendo apenas o modelo que surge a partir da década de 90, que é o seguinte: a agência reguladora é entidade da administração indireta, em regra, autarquia de regime especial, com a função de regular a matéria que se insere em sua esfera de competência outorgada por lei. Informativo número 889 de 2018 do STF. A competência das agências reguladoras para editar atos normativos visando a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas está inserida dentro do Poder Geral de Polícia da Administração. Olha só, bizu. A edição de atos normativos pelas agências reguladoras se insere no âmbito da deslegalização? A resposta é depende. A deslegalização ou delegificação
nada mais é que uma espécie de amenização do princípio da legalidade, de modo que o poder legislativo retira determinada matéria de sua competência para que possa ser tratada por meio de regulamentos, desburocratizando a feitura da norma. Por exemplo, um salário mínimo que tem reajustes aí e aumentos feitos por decreto do presidente da República. Quanto à deslegalização do âmbito das agências reguladoras, há uma divergência. Rafael Oliveira dispõe que o fundamento do poder normativo das agências reguladoras seria a técnica da deslegalização, que significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, domaine de la loi, para o domínio do regulamento. Então, vai sair do domínio da lei para o domínio do regulamento. Por outro lado, o STF entende que não ocorre deslegalização no âmbito das agências reguladoras, de modo que há apenas o exercício do poder normativo diante de uma lacuna intencional do legislador, e que esse exercício deve se dar em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional. Por fim, cabe destacar que as agências reguladoras se distinguem das demais autarquias por serem dirigidas por colegiado cujos membros são nomeados por mandato fixo pelo presidente da República, após prévia aprovação do Senado Federal, vedada a exoneração ad nutum. Nessa linha, a Lei 3.848 fixa em 5 anos o prazo de duração do mandato dos dirigentes das agências reguladoras federais, vedando a recondução. Isso aqui é importante. Então, os dirigentes aí das agências reguladoras federais não podem ser reconduzidos e têm um mandato de 5 anos. Os conselheiros e os diretores das agências reguladoras, eles somente perderão o mandato em 4 circunstâncias: em caso de renúncia, em caso de condenação judicial transitada em julgado, em caso de condenação em PAD e por infringência de quaisquer das vedações previstas na Lei 9.986. Além do mandato fixo, os membros das agências reguladoras submetem-se a um período de quarentena de 6 meses, contado da exoneração ou do término de seu mandato, sendo-lhes assegurada remuneração compensatória. A violação à quarentena caracteriza um crime de advocacia administrativa, segundo o artigo 8º da Lei 9.986. Então é importante isso aqui, olha só. Os diretores, conselheiros das agências reguladoras, eles só perdem o mandato em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, condenação em PAD, processo administrativo disciplinar, ou então por infringência de quaisquer das vedações da Lei 9.986. Além do mandato fixo, os membros das agências reguladoras, eles se submetem a um período de quarentena de 6 meses, contados da exoneração ou do término de seu mandato. E nesse sentido, durante esses 6 meses, é assegurada uma remuneração compensatória. E caso ele volte ao cargo aí antes de 6 meses, é caracterizado crime de advocacia administrativa. Vamos agora aqui falar de fundações públicas. Conceito. As fundações surgiram no meio privado e resultam de iniciativa de um particular, seja pessoa física ou jurídica, que destaca parte de seu patrimônio e a ele destina uma finalidade de caráter social. A partir do momento em que uma fundação é criada, ganhando a personalidade jurídica própria, o particular não mais terá poder sobre ela. Vale dizer, a fundação terá vida própria para gerir os seus bens, desde que mantida a finalidade e legalidade da atividade. Nesse contexto,
José dos Santos Carvalho Filho, ele dispõe que existem 3 características básicas das fundações. A primeira é a figura do instituidor, a segunda, o fim social da entidade e terceira, a ausência de fins lucrativos. Então isso aqui é importante também, né? Tem a figura do instituidor, que a instituiu. Tem a figura do fim social que ela busca, a finalidade pela qual ela foi criada, e a ausência de fins lucrativos. As fundações públicas diferenciam-se das fundações privadas, basicamente pela figura do instituidor, que naquele caso se trata de uma pessoa política que destinará parte do seu patrimônio público. Vale dizer, as fundações públicas são instituídas pelo Estado, que separa uma dotação patrimonial e a ela destina recursos orçamentários para o desempenho de atividade de interesse social. Ressalta-se, porém, que parte da dotação patrimonial também poderá ser oriunda de particulares, mas no momento da doação, o patrimônio passará a ser público. Por exemplo, um município doa um prédio a um particular, ou melhor, um município doa um prédio e um particular doa equipamentos para a constituição de um hospital na forma de fundação pública. Não se pode confundir a fundação privada com fundação pública de direito privado, que é uma fundação governamental, haja vista que essas pessoas são formadas pela destinação de patrimônio público, mas também não fazem jus às prerrogativas concedidas à fazenda pública. Por fim, vale mencionar que há divergência doutrinária sobre a natureza jurídica das fundações. A doutrina majoritária, mais César Antônio Melo, ou melhor, mais a Maria Silva de Pietro, elas dizem que o direito público ou privado, ou melhor, a doutrina majoritária, ela entende que a fundação pode ser de direito público ou de direito privado. Inclusive, a Maria Silva Zanella de Pietro pensa assim. Celso Antônio Bandeira de Melo, ele já diz que é de direito público apenas. Eli Lopes Meireles mais o Carvalho Filho, eles pensam que é de direito privado. Então você vê que tem uma divergência muito grande acerca desse assunto. Mas em regra, então, entende-se que as fundações elas podem ser de direito público, caso em que terá o mesmo regime jurídico de uma autarquia, ou seja, uma autarquia fundacional ou fundação autárquica, ou pode ser de direito privado, com as derrogações próprias de direito público, como a exigência de licitação de concurso público. Vamos falar sobre a criação e extinção. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, as fundações públicas de direito público são efetivamente criadas por lei. Dessa forma, elas ganham a personalidade jurídica no momento da vigência da lei instituidora. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado recebem autorização legislativa para a criação, mas depende do registro do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que adquiram a personalidade jurídica. Então, vamos ver de novo isso aqui que é muito importante. As fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei. Fundação pública de direito público, assim como a autarquia, né, que a gente já viu, elas são criadas por lei. E as fundações públicas de direito privado, elas são autorizadas por lei. E para ser efetivamente criadas, dependem de um registro um registro civil de pessoas jurídicas para que adquiram a personalidade jurídica. Tá? Um bizu aqui, as fundações públicas de direito público possuem natureza jurídica semelhante à das autarquias. Então, fundação pública de direito público
é bem parecido aí, né, a natureza jurídica das autarquias. Por esse motivo, são denominadas doutrinariamente de fundações autárquicas, ou também chamado de autarquias fundacionais. Pergunta aqui, certo ou errado? Uma autarquia fundacional é uma fundação pública instituída diretamente por lei específica, com personalidade jurídica de direito público? Tá certo ou errado? Vou ler mais uma vez. Uma autarquia fundacional é uma fundação pública instituída diretamente por lei específica, com personalidade jurídica de direito público? A resposta é sim. Uma autarquia fundacional, presta atenção, uma autarquia fundacional nada mais é do que uma autarquia. Dessa forma, ela deve ser criada diretamente por lei específica. Diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. As atividades envolvidas. Olha só, os fins a que se destinam as fundações públicas devem sempre possuir um caráter social. Com efeito, essas entidades não possuem fins lucrativos e, por conseguinte, seus recursos extras serão sempre aplicados no aprimoramento das finalidades da entidade. Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho ensina que comumente as fundações públicas se destinam às seguintes atividades. São 5 atividades. Primeira, 5 atividades às quais as fundações públicas comumente se destinam. Primeira, assistência social. Segunda, assistência médica e hospitalar. Terceiro, educação e ensino. Quarto, pesquisa. E quinto, atividades culturais. Um ponto relevante e divergente também decorre da interpretação da confusa redação do inciso 19 do artigo 37 da Constituição, que estabelece o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Dessa forma, deverá ser editada uma lei complementar para estabelecer a área de atuação das fundações públicas. Todavia, como a mencionada lei complementar ainda não foi editada, surgem algumas divergências. Parte da doutrina, então, entende que essa lei complementar deverá definir somente a área de atuação das fundações públicas de direito privado, enquanto a área de atuação das fundações públicas de direito público será disciplinada na respectiva lei instituidora. Assim, as fundações públicas de direito público desenvolveriam as atividades previstas em sua lei instituidora, podendo desempenhar até mesmo atividades típicas do Estado. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado somente iriam desempenhar atividades não exclusivas do Estado, como, por exemplo, saúde, assistência social, cultura, pesquisa, desporto e etc. Vamos falar sobre patrimônio. A natureza dos bens das fundações públicas de direito público é a de bens públicos, possuindo os mesmos atributos dos bens públicos em geral, destacando-se a impenhorabilidade, ou seja, não pode ser objeto de penhora, a imprescritibilidade, ou seja, não pode ser adquirido por meio de uso capião, as restrições quanto à alienação de bens públicos também são as mesmas aí dos bens públicos, né, que se submetem a regras específicas. Por outro lado, os bens das fundações públicas de direito privado, importante, presta atenção, os bens das fundações públicas de direito privado, em regra, eles não se enquadram como bens públicos, eles são bens privados, beleza? Os bens das fundações públicas de direito público são bens públicos.
assim como os bens públicos em geral, têm as mesmas características. Já das fundações públicas de direito privado, em regra, eles são bens privados. Tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Em que pese a regra geral de serem bens privados, quando os bens das fundações públicas de direito privado forem empregados diretamente na prestação de serviços públicos, poderão receber algumas prerrogativas, como a impenhorabilidade em decorrência do princípio da continuidade dos serviços públicos. Beleza. Vamos falar sobre o regime jurídico. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, as prerrogativas mais importantes das fundações públicas são as seguintes. A imunidade tributária recíproca, está aí no artigo 150, inciso 2º da Constituição. Fundações de direito público e de direito privado são fundações governamentais, tá? Tem aí imunidade tributária recíproca. A impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas são os precatórios. Somente fundações de direito público têm a impenhorabilidade. A imprescritibilidade de seus bens, que também somente fundações de direito público. Prescrição quinquenal, que somente as de direito público. Créditos sujeitos à execução fiscal, somente fundações de direito público também. E benefícios processuais, ou seja, prazo em dobro, duplo grau de jurisdição, somente fundações de direito público têm. O foro competente. As fundações públicas de direito público da União vai para a Justiça Federal, assim como as autarquias, né? As fundações públicas de direito público estaduais e municipais vão para a Justiça Estadual. As fundações públicas de direito privado federal vai para a Justiça Federal, pois equiparam-se às empresas públicas. Ou vai para a Justiça Estadual, se for, né, decorrente aí do âmbito estadual. E na próxima aula a gente vai começar empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Por esse vídeo é só, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal para receber as próximas aulas e continuar estudando de maneira passiva aí enquanto você treina, enquanto você tá deitando para dormir. Beleza? E assim você também ajuda no meu trabalho aqui. Beleza? Agradeço demais aí. Aquele grande abraço. Valeu, falou, foi.